Olá, bom dia! Mais uma semana abençoada para todos nós. Eita, coisa boa! Vamos começar essa semana boa, gente? Primeiramente falando por que eu não vim quinta-feira. Minha garganta estava completamente estampada. Então, essa foi o motivo do meu sumiço. Vinícius, LP, material de construção, sejam todos bem-vindos. Vamos para uma live aí, a gente vai ficar aqui meia horinha conversando. Leonice, bom dia, rede acelera. Eita, coisa boa. Vamos lá. Tiago Zidane, tudo bem, Tiago? Bom dia. Todo mundo já começando aí ligando as turbinas. Quem tava de férias já voltou, com certeza. Não é possível se ainda tem. Não é possível que ainda tem sono, ainda tem férias aí, né? Não tem mais como ter férias. Milena! O bom é que eu já sei o nome de todo mundo, já sei onde tá a loja de todo mundo. Gente, a garganta ainda não tá boa. Mas eu não podia deixar de vir aqui. E a gente tava falando muito sobre a inteligência artificial aplicada aos negócios. Aí, pra gente ainda discorrer um pouco sobre este tema, IA aplicada aos negócios. Gente, como tem oportunidades. Como tem oportunidades de IA aplicada aos negócios. Eu gostaria de saber. Coloca aqui agora nos comentários. Vai colocando. Já estou usando IA. Milena, você fez as tarefas todas? Me conta como é que tá sendo aí. Se você realmente começou a mudar a rotina. Se começou a fazer alguma transformação aí na tua loja. O que você já começou a aplicar? César Almeida. Ingecamp. Severino Maticon. Isabel. Gente, dá pra gente fazer muita coisa com a IA. A IA, ela é realmente uma transformação na vida do lojista e precisa tá dentro, tá? Não adianta. Precisa estar dentro da IA. A IA aplicada aos negócios, a gente pode aplicar em várias situações. Eu cheguei a falar sobre IA aplicada ao RH, né? Mas eu acho que seria interessante começar a ver a IA aplicada a compras. Eu acho, tenho certeza, né? Não vou nem falar, mas eu acho, porque eu tenho completamente certeza, que a IA ela tem que estar no processo de compras. É o sono. A IA tem que estar no processo de compras. Xiomara, como? Como? Bom dia! Que bom que você melhorou. Obrigada, Isabel. Olha, eu não tô bem 100% não, mas já tá andando. IA aplicado nas compras, gente. É público e notório, eu tenho certeza absoluta que a IA vai tomar de conta de todos esses processos que podem ser mecanizados. E as compras, ela é um processo mecanizado. Por exemplo, como é que você começa a colocar IA no seu processo de compra? Você tem que começar a puxar relatório de curva ABC e mandar a IA analisar. Eu tinha pensado nisso. Pedir para a IA analisar a sua curva ABC e te filtrar os melhores produtos. Milena disse que já colocou nas compras, mas foi muito superficial. Mas se teve alguma resposta, já tá muito bom. Oi, Inês, tudo bem? Luísa Bazar. Então, pessoal, a IA aplicada nas compras, pega o relatório de curva ABC, manda a IA analisar, pega o relatório de vendas, manda o compilado disso. Sai dali um puta relatório. Eu tenho certeza que vai sair dali grandes insights. E a IA, ela é feita das perguntas certas. Voltou?
o certo é a gente saber fazer as perguntas certas para a IA. A IA, a gente precisa, então, vamos lá. Puxa o relatório de curva ABC. Puxa o relatório de estoque. E puxa o relatório de vendas e atrela os três. Então, ali você vai ter várias perguntas. Então, se você puxa o relatório de estoque e começa a pedir para ela te dizer o que fazer, pois tem muita coisa parada. Se você puxar um relatório de estoque com a última vez que foi vendido, né? Lógico. Então ela vai saber. Joga para ela trabalhar em cima desse relatório de estoque. E começa a colocar problemas para ela. Lembrando que eu falei, tem como fazer o seu projeto, tem como você colocar... Ela é generativa, ela vai conversando com você na mesma toada, né? Então, à medida que você vai conversando com ela, ela vai entendendo sobre a sua loja naquele aspecto. Então, coloca todo o seu relatório de estoque, inclusive para Inês. Olha, seria sensacional, Inês. Você colocar o seu relatório de estoque dentro da inteligência artificial para ela começar a mapear aquilo que você queria saber, quanto que tem na loja e tal. Tá? Ó, escorrendo água do meu nariz, gente. Meu Deus. Gente, então vamos lá. A IA, o que a gente precisa saber é que ela é realmente um divisor de águas. Ó, calma aí. Vou pegar um pano ali. O bom é que é ao vivo e eu continuo doente, né? Não deixei de estar doente. Gente, voltando ao raciocínio. A IA atrelada aos negócios. Puxa o relatório de estoque, criatura, e coloca lá na inteligência artificial. Posso ficar dodói, não. Lindinalva Norberto, Rede Acelera. Wilken Araújo. Então, o mais interessante, eu acho que seria isso. Pra gente tirar vários insights de lá. Colocar o estoque, colocar a curva ABC, colocar o relatório de venda e pedir para que a inteligência artificial traga insights, traga oportunidades. Valdir, bom dia. Maria Santos, Agência Mais Obras, meu amigo Wesley, bom dia. É super interessante a gente entender que a IA ela precisa estar aplicada aos negócios. Estamos falando aqui, sobre IA aplicada aos negócios. Então, o que eu estou sugerindo hoje para vocês? Pega os relatórios de compras, pega os relatórios de venda, pega os relatórios de estoque, coloca, porque tem como anexar arquivos e começa a fazer as perguntas certas para a IA. O que eu não estou vendendo? Qual é o produto que eu mais vendo? Como melhorar a experiência dos produtos que eu mais vendo? Qual é a sazonalidade da compra desse produto? Eu preciso comprar ele mensal, bimestral ou de 3 em 3 meses para fazer uma baita de uma compra e melhorar ainda mais as campanhas. Então eu posso pedir para que a IA crie campanhas só para aqueles produtos que eu mais vendo. Criando campanhas para aqueles produtos que eu mais vendo. Mas eu também tenho que dar um jeito nos produtos que eu nunca vendo. Os produtos que eu errei na compra. Então você também pode fazer essas perguntas para ela. Quais são os produtos que não vendem? Olha aí, analisa. Ela vai atrelar o relatório de vendas com o relatório de estoque, ela vai conseguir ver o que quase não vende, que tá aqui, ó, lá no final da com você. E ela vai trazer oportunidades para você botar isso para fora da loja e nunca mais repor. Qual é a super estratégia? Transformar uma curva C num produto de curva A. Então, vender um curva C, transforma num de curva A. Vende um curva C, transforma em curva A. Vende curva C, transforma em curva A. Isso vai fazer com que a sua loja tenha mais produtos que giram diariamente. Cada vez mais você vai acertando esse ponteiro aí da loja. Porque
eu participo de muita abertura de loja. Quando a gente abre uma loja, a gente arrisca todos os produtos. Põe um pouquinho disso, pouquinho disso, pouquinho disso. Só que alguns produtos deslancham, outros produtos nem tanto. E como é que a gente vai acertando esse ponteiro? Tira o produto de curva C, bota o produto de curva A. Só que eu tenho que saber quais são os produtos de curva C e quais são os produtos de curva A. Que relatório é esse que me dá? O relatório de curva ABC. Seu Mara, eu nem sei o que é ABC. Curva ABC é o seguinte: produto de curva A vende pra caramba, produto de curva B vende mais ou menos, produto de curva C não vende quase nada. Seu Mara, mas por que tem que ter produto de curva C? Uai, porque nem só de joelho de 25 vive a loja, né? Tem que ter aquele T de 32 para 40, entendeu? Tem que ter essa conexão estranha para que você venda joelho de 25 diariamente. Mas como é que você vai acertando os ponteiros da loja para que ela no final mesmo ela comece um voo de cruzeiro? Pegando sempre o produto de curva C, bota para curva A. Bota para curva A. E analisa, né? Tem produto de curva C que vai ter que continuar sendo curva C, você vai continuar tendo que repor, não vai ter jeito. Mas grande parte dos produtos de curva C, em algum momento você vai poder descontinuar e transformar no produto de curva A. Descontinua aquela ferramenta que você comprou e não fez o menor sentido, demorou 8 meses para vender. Dissolve essa ferramenta elétrica, transforma em cegueta. Viu? Pegou a visão? Tira, sei lá, comprou uma máquina aí de cortar piso de 1,20 m. Demorou 1 ano para vender. Custava R$700, R$1.000. Troca, vende essa bicha por qualquer preço. Transforma tudo em tida. Aí você vai comprar agora outro tipo de tida, tipo de tida, tipo de tida. Aí você vai melhorando o sortimento dentro do mix. Olha, meu amigo Joaquim. Eita, professor, que coisa boa que o senhor tá aqui. Então, os produtos de curva C, eles precisam ser analisados para ver se realmente ele precisa estar aqui ou se ele pode ser transformado em produto de curva A. Sai do produto de curva C, entra no produto de curva A. Então, saiu aquela riscadeira que demorou 1 ano para vender, transforma no produto de curva A. Olha, Inês. Mas tem uns que nem com promoção sai. Anuncia, OLX, dá um jeito, gente. O que a gente precisa descobrir é o seguinte: produto de curva C, dependendo do produto, descontinua e transforma ele no produto de curva A. Para isso eu preciso saber o que é curva A, o que é curva B, o que é curva C. E tem que dar um jeito. Bom dia, obrigado, professor. Muito obrigado por estar aqui. O que a gente precisa fazer é atrelar isso à inteligência artificial. Então, eu estou sempre falando, essa semana toda foi IA aplicada aos negócios. O que a gente tem que fazer? Começar a colocar IA para fazer esses cálculos. Quantos por cento de porcentagem eu posso dar para que fique realmente dentro do preço da concorrência? Já fez essa pergunta para IA? A IA é feita de perguntas certas, estou sempre falando isso. Então, é interessante a gente começar. As respostas já estão no sistema, implantado na empresa. É absolutamente de grande valia que a gente começa a perceber que tá vindo reforma tributária, já tá vindo a reforma trabalhista, tá vindo uma série de problemáticas que quem tiver sistema vai surfar uma onda linda e vai ter um céu de brigadeiro nessa praia. O problema são pessoas que não entenderam ainda o poder de ter uma loja sistematizada. Olha, minha amiga Vânia, Obra Mais, Rede Acelera. O sistema, eles estão muito subutilizados. Eu estou falando aqui a palavra subutilizadas e nosso professor Joaquim aqui falando a mesma coisa. Nosso professor está aqui falando a mesma coisa. As empresas utilizam apenas 30% do sistema.
peguei essa semana uma nossa associada que não dava entrada na nota. Ela falou que o sistema não tinha a entrada de nota. Eu falei, com certeza tem. E aí ela achou. Então ela dava entrada na nota manualmente. Ah, e qual o problema de dar entrada na nota manualmente? Ou dar entrada na nota pelo processo do sistema? É que você facilmente vai ser enganado pelos números dos impostos e vai colocar o preço errado da mercadoria, porque você não sabe o que é ST, o que não é ST, o que tem IPI, o que não tem IPI. Então, você incorre num erro muito grande, né, de colocar o preço de compra errado na mercadoria, dando entrada na nota manualmente. E isso vai fazer com que você precifique errado a mercadoria. Isso vai fazer com que você tenha prejuízo, tá? Prejuízo. Então, dá a entrada na nota pelo processo certo do sistema faz toda a diferença. E quando a gente começa a pensar na IA atrelada aos negócios, o sistema ele é o nosso maior aliado. A loja ela precisa entender que ela tem que ter processo. Eu tava falando essa semana com um mentorado meu. Eu falei, olha, porque ele tava insistindo que a loja não funcionava sem ele, que ele precisava estar lá, que ele precisa fazer, que ele precisa, que ele. Aí eu falei, olha, deixa eu te falar, o Carrefour, o dono do Carrefour, tá lá na França. E o Carrefour tá aqui, sendo o maior mercado do Brasil. Pode entrar no Carrefour, que as coisas estão na prateleira, o preço tá na gôndola, o sistema tá funcionando, a troca tá funcionando, a entrega tá funcionando, o recebimento de mercadoria tá funcionando, o mercado tá andando e o dono tá na França. O que será que o dono do Carrefour faz que a gente não consegue fazer? Não entra na minha cabeça, entendeu? Sempre eu trouxe esse pensamento quando eu me via encalacrada lá na minha loja e eu não conseguia sair da loja, eu ficava o dia inteiro lá dentro, todo dia, o dia inteiro. Eu falava, gente, mas eu vou no mercado, vou no Carrefour e o dono do Carrefour tá lá. Puxa, processo. Até que hoje eu não preciso mais ir pra loja. Vou lá daqui a pouco. Mas não necessariamente eu preciso abrir, fechar, estar lá o dia inteiro. Entendeu? Rodrigo, tudo jóia? Vamos conversar hoje, Rodrigo. O Rodrigo quer falar comigo. Rodrigo, manda um oi pra mim. Daqui a pouco a gente vai começar agora, assim que a gente terminar a live, tá bom? Gente, eu conheço vocês, tá? Pelo nome. Então, pessoal, a gente aí já se despedindo dessa live de hoje de manhã. Vamos parar de falar de IA para os negócios. Vamos trazer amanhã um tema novo. Ó, essa entrada na nota sempre tem que ser pelo XML ou pode ser manual. Sempre pelo XML. Sempre. Quando você dá a entrada de forma manual, fatalmente, você vai deixar de colocar algum dado. E isso te atrapalha na precificação. Com certeza. Você não vai atrelar o frete, você não vai colocar o ST no lugar certo. Porque se você pega o imposto e divide para tudo, não são todos os produtos que tem ST. E aí você vai colocar um produto mais caro, outro produto mais barato. Tá? Também quero. Bom dia. Como estar comigo, né? Luísa, também quero falar com você. Vai falar comigo? Eu vou colocar aqui meu telefone, tá? Eu não coloquei meu telefone hoje, gente. Eu não tô indo muito bem, tá? Então, relevem. Coloquem meu nome na oração. Eu não posso ficar doente. Tem muitas pessoas que dependem de mim aqui da empresa. Mas eu realmente fiquei baqueada. Dormi bastante, tomei remédio, chá, de todo jeito. Luísa Bazar, quer falar comigo? Manda mensagem. Como é que vocês podem estar mais próximos a mim? Aí na Rede Acelera, tá aí. A gente tem vários associados. A gente tem a rede no Instagram da rede, @Rede Acelera. A Rede Acelera Matcom
traz soluções de marketing, soluções de compras coletivas, a gente traz soluções de gestão para sua loja. E se você acha mesmo que precisa causar uma revoada na sua vida, aí é a mentoria individual. Das duas situações eu tenho certeza que eu vou abalar a tua estrutura. Sempre quando alguém vem querendo uma mentoria, eu peço para ele me contar a história da loja, porque dependendo do que ele me conta, não é uma mentoria que ele precisa estar na rede, né? A rede é que traz soluções diárias para vocês. É um caminhar constante. Estar em rede, gente, é a gente dividir as dores, é a gente estar em comunidade, é a gente poder perguntar o que fazer num ambiente propício. Como a nossa rede ela tem lojas do Brasil inteiro, então tem loja no Amazonas, tem loja no Piauí, Maranhão, tem no Sul, Paraná, Santa Catarina, você certamente vai achar as respostas que você precisa, você vai achar os pontos de interrogação que passam pela tua cabeça dentro dos outros associados, ou comigo, ou com a nossa equipe, porque aqui hoje são 6 pessoas, só tomando de conta da rede. Tem suporte, tem uma pessoa para ajudar só nas compras, tem uma pessoa só para o marketing, e tem mais outras 2 pessoas que ficam só atendendo vocês diariamente. Então, pessoal, tem mais dúvidas, quer falar comigo, pode mandar mensagem, eu sempre respondo todos pessoalmente, né? Enquanto Deus me permitir provar deste propósito que Ele me deu, de respondê-los, de ouvir todas essas histórias, de conversar com vocês, eu vou estar aqui presencialmente para vocês, tá? Então, a gente fica hoje com essa live. Prometo voltar muito melhor amanhã. Olha, gente, tá feia a coisa aqui. Eu prometo voltar bem melhor para vocês amanhã. E aí amanhã a gente já começa com um tema novo. Já falamos sobre aplicar nos negócios. Amanhã a gente começa com um tema novo, tá? Beijo e até amanhã no mesmo bate-canal.